Glória a Deus, vamos começar nossa aula abençoada. Muito boa noite. A paz esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu sou a pastora Mariana, estamos aí finalizando um módulo de intercessão profética. Hoje vamos finalizar esse módulo para a glória do Senhor, porque tem muita coisa boa chegando, tem novidade aí sendo preparada com muito amor, com muito carinho, pensando no crescimento de vocês, pensando aí no conhecimento, no avanço na fé e no conhecimento. Não deixa de deixar o teu like nesse vídeo, para que ele se torne relevante para outras pessoas. Hoje vamos finalizar essa aula, finalizar esse módulo, ou melhor, aí com chave de ouro. Lembrando que tem a apostila desse módulo e de todos os módulos disponíveis e já está sendo preparado aí com muito carinho o nosso próximo módulo. Vamos estudar, vamos entrar aí numa série de estudo da Escola dos Hebreus. Vamos estudar com afinco o livro de Hebreus, descobrir códigos, vamos descobrir segredos que estão ocultos e ter revelação dos hebreus para nós. Porque afinal, se você não sabe, você é um hebreu. Você é um hebreu. E nós vamos compartilhar isso em nome de Jesus e vamos crescer na graça e no conhecimento. Também quero compartilhar com vocês que está sendo produzido aí um curso, tá? Esse curso é grupo fechado, curso de escola de cura. É tanta coisa que eu estou preparando aí, tanta novidade que dá um bug na mente. Estou preparando para vocês com muito carinho o Escola de Cura e de Restauração, onde nós vamos aprender módulo a módulo, num grupo fechado, sobre áreas da vida, da nossa vida emocional e áreas onde nós precisamos de cura interior. Fazer um curso completo, vai ser dividido em alguns módulos, não tem a quantidade de módulos ainda, estou preparando o primeiro, e vai ser um valor muito simbólico o primeiro módulo. Para quê? Para ninguém perder, para ninguém ficar de fora, para você não perder essa oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos orar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque hoje nós estamos aqui do meu celular. Eu não estou conseguindo usar o meu computador e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Pode interagir normalmente, mas vai ser bênção. Vamos lá. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça, tua bondade, fidelidade, misericórdia. Obrigado pela tua presença e por este culto online, por este culto de ensino online. Obrigada por cada aluno que está aqui, aqueles que ainda se chegarão e aqueles, Pai, que ainda irão assistir esse vídeo. Que o teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar, para falar conosco, para abrir os nossos olhos e entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre pilares da intercessão. Hoje nós vamos falar sobre o que é vital numa intercessão para que você venha ter resposta. Porque não adianta você orar, orar, pedir, pedir e não ser atendido. A Bíblia fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se nós estamos pedindo mal, estamos tendo alguma deficiência no nosso nível de oração, na nossa linguagem de oração. E eu quero compartilhar com vocês, a nível de conhecimento, algumas formas de você interceder. Porque a oração é a nossa verbalização, ok? Porém, a intercessão, ela é uma arma espiritual que nós
que nós temos e nós precisamos saber usá-la. Uma das formas primordiais, uma das formas muito eficazes de oração é a oração, né, a intercessão por identificação. O que é isso, uma intercessão por identificação? É quando você se coloca no lugar da pessoa. Você assume o lugar dela e o pecado dela. Qualquer um pode fazer esse tipo de intercessão? Não, não pode. Por quê? Porque é uma oração muito perigosa. Imagina você orando por uma pessoa e você assumir o lugar dela e o pecado dela e não dar conta do nível do peso que ela carrega sobre si. Toda a acusação, todo o ataque, toda a retaliação, vamos assim dizer, virá sobre você. É por isso que muitos intercessores, quando oram por uma pessoa do qual eles não devem orar, eles ficam piores do que aquela pessoa. Existe um nível de oração que, se você fizer e aquela pessoa não for compatível com a sua situação, ou você não estar apropriado, não estar compatível espiritualmente com aquela pessoa, o que acontece? Você apanha demais e você pode não aguentar, tá? Pastora, quem pode fazer essa oração por identificação? O intercessor que de fato crê que ele vai aguentar essa guerra, o cônjuge que é casado, né, é casado certinho, tá? Não é o amaziado, não é o casalzinho de namorado, não é aquela pessoa que está em fornicação. Porque imagina você vai comprar uma briga, uma guerra de oração, de nível espiritual, nível muito espiritual, você vai assumir o pecado da pessoa. Só que você é amaziado, você não é casado no papel. O que acontece? Você pode ser amaziado, você pode, né, ser uma pessoa que está ali junto, que só teve aquela pessoa, mas só não regularizou, né? Só não fez o documento. Ah, mas vocês é um do outro, aquela vida certinho. Diante de Deus, você não tem patente para isso. E o que acontece? Você vai para uma guerra descoberto. Então, a oração por identificação, você entra como sacerdote. Qual que era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote, ele assumia o lugar, né, das pessoas, ele assumia o lugar do povo e ele que entrava na presença pedindo pelo povo. A intercessão por identificação é um nível de sacerdócio, onde você entra na guerra pela pessoa. Agora imagina, você entra numa guerra por alguém que está em adultério. Lembrando que quem está em adultério, vou falar uma coisa pesada aqui que as pessoas não gostam, já deu muito bafafá, né? Já deu já deu muito pano para manga aqui para mim. O que é o adultério? É uma pessoa que é casada, né? E ela começa ter relação sexual com outra pessoa, tá? Pastora, mas eu não sou mais casada, eu me divorciei. Qual que foi o motivo do divórcio? Porque a Bíblia fala que até a morte do outro, nós estamos o quê? Ligados ao nosso cônjuge. Ah, mas eu não sabia, eu não conhecia a palavra, eu larguei do meu marido, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia essa lei, eu achei que eu podia. Eu acredito, queridos, eu não vou ser juíza,
né? Porque eu não sou juíza de pecado de ninguém. Eu acredito que há casos e casos. Em caso de violência, né? Eu acredito na misericórdia do Senhor para este caso, como juiz. Maus tratos, né? Quantas pessoas que fazem um casamento enganoso, um casamento onde ela casa sem conhecer a pessoa. Na verdade, nós nunca conhecemos o suficiente, né? Mas ela é maltratada, tem pessoas que casam, elas ficam entre a vida e a morte, com agressores, com pessoas levianas, com pessoas que comprometem a integridade do outro, né? Então, eu acredito em algumas ressalvas, em algumas áreas que o Senhor ele pode ter misericórdia. Tanto é que a Bíblia fala que o Senhor ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A Bíblia fala que o Senhor ele nos dá essa afirmação. Então nós não podemos ser juízes, mas imagina você orando por uma pessoa por identificação do qual essa pessoa ela ela está em adultério, ou ela está em fornicação, ou ela está num processo onde o Senhor olha para ela é ladrão, ela é ladra. Você, como identificador daquela pessoa, você entra no lugar dela e você apanha por ela, porque você se coloca como autoridade sobre ela. Então, eu posso fazer a oração por identificação? Posso interceder pelo outro, assumir o lugar dele? Pode, mas você vai aguentar? Essa é a pergunta que fica. Porque quando você assume o lugar da pessoa, você assume também o pecado dela. Pastor, eu vou aguentar. Como que eu oro por identificação? Como que eu faço, né, essa oração? Você vai orar assim: Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, porque eu creio na sua misericórdia. Lembre sempre da misericórdia de Deus, porque é a misericórdia dele que nos cobre, a misericórdia que nos alcança. Então, é, entro pela misericórdia, creio na sua misericórdia, dependo da sua graça e oro no lugar de tal pessoa. Oro agora por identificação, oro agora por fulano de tal. Aí você vai falar como se você fosse a pessoa. Vamos supor, eu vou orar por identificação pelo meu marido. Ah, eu quero orar pelo meu marido, abrir uma intercessão por ele. Jesus deu um aconselhamento dessa forma. Meu marido, pastor, ele é muito orgulhoso. Posso fazer oração de identificação por ele? Pode. Como que você vai orar? Senhor, eu me apresento diante do Senhor, crendo na sua misericórdia, na sua graça, dependo da sua graça e oro por identificação como o meu marido. Aí eu vou começar a minha oração. Eu não sou mais a Mariana, eu sou o Ivano. Eu começo a orar como se eu fosse ele. Senhor, como o Ivano, eu me arrependo de todo o orgulho. Como o Ivano, eu me arrependo de toda a altivez. Como o Ivano, eu reconheço os meus pecados, eu rendo meu coração a ti, eu rendo a todo esse orgulho diante dos teus pés, eu me submeto à sua palavra. Como o Ivano, eu confesso os meus pecados. Como o Ivano, eu reconheço que tu és Senhor. Como o Ivano, eu rejeito esse espírito da minha vida. Orou, confessou todos os pecados. Senhor, eu te entrego esta oração. Coloco o Ivano nas tuas mãos e saio deste lugar de guerra. Qual que é o problema, queridos, de muitas pessoas em batalha espiritual? Eles entram em lugar de oração, mas eles não saem desse lugar de guerra. Lembrem que o nosso espírito não dorme. Se o teu espírito não dorme, você vai ficar batalhando lá a vida inteira em guerra. A vida inteira em guerra. Você vai ficar orando e apanhando, porque teu espírito não vai sair. Então, eu me retiro deste lugar, crendo na tua graça, crendo da sua misericórdia, dependendo do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Orou por identificação, assumiu o lugar do outro, tá? E quando você está sendo atacado por legião, precisa de libertação e não de intercessão.
tá? Pessoas que estão sobre ataques, elas precisam resolver esses ataques. Porque como que você vai para uma guerra estando em guerra? Eu gosto de uma frase que eu falo, que eu aprendi, assim, você só pode ir para a guerra quando você tem paz. Por que que muita gente não tem resposta de oração? Porque vai guerrear bichado. Lembra na aula passada eu falei sobre armaduras. Você não pode ir sem armadura, sem cobertura na tua guerra. Tem pessoas que estão ainda mal resolvidos e estão querendo guerrear espiritualmente em oração. Por isso que apanham, por isso que são retaliados. Queridos, se tiver uma mágoa, se tiver uma coisinha mal resolvida entre você e Deus, não adianta guerrear em oração por nada. Você precisa resolver essas perebas. Por isso que, quando você está sob ataque, quando você está vulnerável, quando você está emocional, quando você está doente na sua alma, doente no seu físico, você precisa de cura e não de guerra. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós precisamos. Aí você quer batalhar, você quer lutar, mas você está perebado, você não vai aguentar o peso da armadura. Então, eu estou sendo atacado, o que eu faço? Me resolvo. Quando eu estou sob ataque, queridos, eu não oro por ninguém. Ninguém. Eu não entro em brecha de ninguém. Pastora, mas você não ora nem pela sua igreja quando você está sob ataque? Eu não. Porque lembra na intercessão, o que vai acontecer? Na intercessão, eu vou chamar para mim algumas guerras e eu vou trazer para eles algumas guerras. Eu não posso. Eu falei isso na aula passada, se eu não me engano. A gente tem que tomar cuidado como nós oramos. Então, peraí, eu não estou legal? Deixa eu me curar, deixa eu me limpar, deixa eu me purificar, deixa eu limpar o meu coração, deixa eu vestir a armadura, deixa eu apertar o cinto, deixa eu apertar meu capacete, deixa eu lixar minha espada, deixa eu apertar aqui no meu braço meu escudo, deixa eu colocar curativos, deixa eu cicatrizar os lugares abertos. Para quê? Para que eu entre em guerra e seja o quê? Preciso, funcional na guerra e tenha resposta, ok? Outra pergunta aqui muito interessante, ó. E por um filho que já é casado, podemos orar pelos filhos por identificação? Quando é solteiro, sim, tá? Quando o filho é casado, você não é mais autoridade sobre esse filho, porque esse filho deixou e se ligou a outra pessoa. Então, o que você faz? Não faz a oração por identificação, mas faz a intercessão, tá? Você vai fazer a intercessão profética. Você vai declarar bênçãos, você vai pedir para o Senhor abrir os olhos, você vai pedir para o Senhor libertar, porque a oração ela tem que existir. Mas cuidado, é no nível de oração que você faz e entendo que sua patente, respeite a sua patente, respeite a sua hierarquia na guerra, tá? O que nós temos como pilar também da intercessão? Davi, pega uma água para a mãe misturada, por favor. Compaixão. Queridos, um dos segredos da nossa oração respondida é a compaixão. Porque a intercessão é você orar à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é punir. A vontade de Deus é corrigir, exortar e salvar. Às vezes nós não temos compaixão das pessoas que nós temos orado. Por isso que Jesus fala assim, ó, amem os seus inimigos, abençoem os seus inimigos. Porque na intercessão, um dos pilares da minha resposta é a compaixão. Eu não posso, na intercessão, falar assim, mata fulano, Deus. Mata o ciclano, né? Não, isso daí é praga, você está lançando praga. Eu já contei aqui
a minha experiência de oração, quando eu comecei na fé, eu comecei orando pelo meu pai, né? E o pastor, ele não me ensinou como orar. Ele falou assim, você tem que orar pelo seu pai. O meu coração carregava muita mágoa do meu pai, muita raiva. Então, as minhas orações iniciais pelo meu pai era o quê? Deus, mata o meu pai. Deus, que ele sofra um acidente, que o caminhão dele exploda. Eu não tinha discernimento de conhecimento, sabia. Glória a Deus que o Senhor nunca ouviu essas orações minhas. Porque se o Senhor ouvisse todas as nossas orações, nós estávamos lascados. Mas quando eu entendi, eu comecei a ouvir a minha oração, eu acho que isso não é a oração certa, não, né? Aí eu comecei a orar assim, Senhor, que ele só tenha um acidente, que ele só tenha um susto. E eu ouvia a minha oração, aquilo confrontava o meu espírito, porque eu entendia que não era eu que queria aquilo, eu queria o que? Uma vingança, eu queria uma justiça própria, eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo, e aí eu vi que eu precisava de cura. Então, a compaixão, ela faz a nossa oração ser transformada. Quando eu entendi compaixão, eu comecei a olhar para o meu pai e entender, ele precisa de salvação, ele precisa de Jesus, porque se ele hoje não, se ele morrer da forma que ele está, sem conhecer Jesus, sem a salvação, ele é uma alma condenada. E é uma tristeza para mim pensar que eu pregando a palavra, existe a possibilidade, a cogitação do meu pai ir para o inferno eternamente. Não é isso que eu quero para ele. Não é isso que eu quero para as pessoas. Então, quando eu comecei a entender de compaixão, o que que eu oro? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, prepare alguém que fale do teu amor, prepare alguém que o instrua, prepare alguém que o leve para a igreja. Tenha misericórdia da alma dele, tenha misericórdia dos pecados dele, perdoa os pecados dele, porque isso é você ter compaixão. Fez muita oração assim pelo esposo. Assim, quando nós não temos conhecimento, queridos, nós fazemos muita oração tola. E louvado seja o nosso Senhor, que não as ouve, não as atende. Ouvir, ele ouve, mas não atende todas as nossas orações. Porque quantas orações tola, quantas orações antibíblicas, quantas orações egoístas nós fizemos. Por quê? Porque às vezes nós vamos ao Senhor com o nosso coração que impuro, com o nosso coração ferido. Por isso que na intercessão você não ora o que você quer. A intercessão é o que? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é no céu. A intercessão não fala o que eu quero, não fala de mim, fala do reino, fala do Senhor. E as nossas feridas, hoje eu aprendi o quê? A oração é eu pegar as minhas feridas, o meu coração doído, o meu coração que está em pedaços, o meu coração que está magoado, ofendido, com raiva, com ódio, e apresentar para o Senhor. E isso eu levo para o Senhor em oração, ok? Outro pilar da intercessão, ousadia. O que que o intercessor tem que ter? Ousadia. Porque a ousadia é o que te faz pedir. A ousadia é o que te faz crer que tudo é possível. Porque algumas pessoas não têm mudado o nível, né, de resposta da sua vida, porque tem lhes faltado ousadia. Ousadia para orar, ousadia para pedir, ousadia para declarar, ousadia para guerrear. Você já observou as suas orações? Se você é ousado nelas? Se você tem manifestado ousadia, se você tem manifestado fé,
Se você tem manifestado o sobrenatural através da tua oração, ai, pastor, eu ando tão sem fé que eu não consigo ser ousado. Então você não é um intercessor, porque o intercessor, ele carrega no seu espírito a ousadia do Espírito Santo. Livro de Efésios, deixa eu achar aqui, Efésios 3:2. Diz assim, ó. Efésios 3:12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Você tem que ter ousadia para você acessar o Senhor. Tem pessoas que não têm alcançado nada porque é aquela fé frouxa, né? É aquela fé, eu não chamo nem de fé pequena, porque a Bíblia fala que quando você tiver uma pequena fé, você move os montes, você transporta montanhas, mas uma fé rasa, que não tem ousadia para pedir, não tem ousadia para declarar, não tem ousadia para interceder, não tem ousadia para declarar a vitória, para expulsar o mal. Uma das características do intercessor é que ele ora crendo que ele vai ser ouvido e que ele vai ter vitória. Ele ora crendo naquilo que ele está pedindo. Você já se perguntou, se você já se autoanalisou, se você crê na tua oração? Porque muitas pessoas têm orado e não têm crido naquilo que ele tem orado. E uma das características do intercessor é que ele crê naquilo que ele pede. Por que que o intercessor ele não apanha, né, de uma forma tão brusca? Porque ele crê que ele está fazendo. Ele está indo para uma guerra tendo a certeza da vitória dele. Ele está indo para uma guerra, ele não está indo ali, ai, se der certo. Não, deu certo. Eu estou falando só para verbalizar o que já deu certo. E isso é o que? Isso é ousadia. Isso é visão, isso é fé. Às vezes nós ficamos na nossa posição de oração que nem uns coitado boca aberta, porque a gente não tem ousadia, a gente não está crendo que já aconteceu, que já foi liberado, que nós já temos acesso, que já nos foi dado, porque o Senhor é fiel. Gente, tem um gato aqui que só Deus para ter misericórdia. Sem comentar. Então, vamos lá. Outro pilar da intercessão, discernimento. O intercessor, ele tem o quê? Discernimento de espírito, discernimento de ambiente. Você chegou num lugar, você bateu o olho, você sentiu uma coisa pesada. Você olhou numa pessoa, você sentiu uma coisa pesada. Você sentiu um clima estranho. Irmão, para de ficar, será que é uma impressão? Você é espiritual. Você é espiritual. E como uma pessoa espiritual, você tem que dar lado para esse discernimento espiritual. Discernir o espírito, discernir o ambiente, fazer uma leitura espiritual. Agora a gente tá tão em Nárnia que a gente chega, ai, será que é Deus ou é o diabo? Ai, será que é Deus ou é o diabo? Esses dias uma mentorada minha foi num culto e ela falou, pastora, fui cheia do espírito lá e veio uma pseudo palestrante, ministra, subquerubim lá, colocou a mão na minha cabeça e falou que eu estava com um demônio, eu repreendi dela. Falei, arrasou. Por quê? Uma líder não teve o discernimento da liberdade do espírito. E foi lá enquanto a pessoa estava sendo cheia do espírito, recebendo o espírito, recebendo o mover do espírito, foi lá e pôr a mão na cabeça para repreender. Quem somos nós para repreender o mover do espírito? Olha que ponto chegamos. Hoje nós temos que discernir, queridos, até o ambiente que nós estamos, as pessoas que nós estamos ouvindo. Não fica achando que só porque um fulano está lá num altar, com o microfone na mão, que ele é ungido, que ele é consagrado, porque ele pode ser um falso profeta, ele pode ser um enganador, ele pode ser uma pessoa sem discernimento, ele pode ser uma pessoa despreparada. Infelizmente,
o que nós mais vamos ver e estamos vendo nos dias de hoje são líderes despreparados, que não têm discernimento, que não têm autoridade, que não têm ética. Uma das coisas principais do Espírito, uma das características principais, funcionais do Espírito Santo é a ética. Ele não envergonha ninguém. O Espírito, ele não envergonha ninguém. Muito pelo contrário, o Espírito nos constrange com amor. É assim que o Espírito Santo opera. Quando o Espírito ele vai querer te constranger, quando ele vai querer te exortar, quando ele vai querer te dar bronca, ele não vai te expor e te humilhar na frente das pessoas. Não. Ele pode até te exortar, mas o amor do Senhor vai te constranger. Porque a Bíblia fala que o amor constrange todas as coisas. Então, tem pessoas que hoje estão carregando um microfone na mão e elas estão despreparadas, não estão sabendo nem o que estão fazendo e estão matando pessoas na fé. Por quê? Porque não tem discernimento, não tem autoridade. Quem não tem discernimento não tem autoridade. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Até grifar esse versículo. Oi, Jafira, você chegou? Glória a Deus. Deus abençoe. Grifa aí na tua Bíblia esse versículo. 1 João 4:1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Teve gente que já veio me entregar a profecia, eu repreendi a boca da pessoa. Falei, não é de Deus que você está falando, porque não procedia. Não procedia com a minha conduta e não procedia o quê? Do comportamento da pessoa. A pessoa veio me entregar recado de Deus, a pessoa nem fiel ao Senhor era. Quer me dar recado? Não ouço, gente, não ouço. Eu ouço um ímpio, mas eu não ouço um crente infiel. Porque o ímpio ele pode não ter conhecimento e Deus pode usar ele de misericórdia, mas o crente infiel ele é rebelde. O crente infiel ele é ingrato. Aí quer dar recado para mim? Quer falar assim te diz o Senhor? Não diz não. Não diz, não é o Senhor que está falando na sua boca. Porque o Senhor, quando quer falar comigo, ele sabe meu nome. Ele só usa um profeta para confirmar o que antes ele já falou comigo. Aí a pessoa não tem nem vida com Deus, a pessoa não tem nem fidelidade. Assim te diz o Senhor. Eu falei, vá para lá, diabo, vai atrás de mim, Satanás. Então você tem que ter o quê? Discernimento de espírito, discernimento de ambiente, ok? Um dos pilares da intercessão também é o peso. Pastora, eu vou começar a orar pelas pessoas, eu vou sentir peso. Vai acontecer dois tipos de peso, tá? O primeiro tipo de peso, você vai sentir aquela necessidade de orar pela pessoa. Sabe aquele momento, às vezes, do teu dia que você está, ou da tua oração que você está, vem aquela pessoa do nada na tua mente, aquela vontade de orar por ela? Ora. Porque é o Espírito Santo falando com você, intercede. Entra na brecha. Aí o Espírito te coloca na brecha pela pessoa. Deus permite você, naquele momento, entrar na brecha para orar por alguém. Por quê? Porque é através de você que aquela pessoa vai receber algo. Você vai se tornar um portal para Deus acessar a terra. Então, tá com vontade de orar por alguém. Ora, naquele momento. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o teu espírito que sonda o meu espírito, que sonda e conhece todas as coisas, sabe. Então eu oro
por fulano de tal, repreendo todo o mal, que o Senhor o cerque com livramento, com proteção, que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa pessoa agora, que o Senhor visite, que o Senhor opere, Senhor, que o Senhor seja, Pai, instrumento na vida daquela pessoa agora. Pronto, Deus te usou para ser portal para ele acessar a terra e alcançar a vida daquela pessoa. Por quê? Muitas vezes para o Senhor agir na vida daquela pessoa naquele momento, ele pode todas as coisas, mas ele não é intruso, não é entrão. Então ele quer um portal, e o portal vai ser o quê? A tua boca. A tua boca. A tua boca vai liberar acesso da vontade de Deus naquele momento sobre a vida da pessoa. Vai começar, deixa eu ver aqui. Vou começar um trabalho de capelania em um hospital aqui na minha cidade. Como posso fazer as orações? A senhora pode me orientar? O seu trabalho de capelania é visita ao hospital, é isso? E é só na sua cidade? Me responde isso para eu te orientar. É só, é só visita e oração na sua cidade? Tá, é. Então você vai fazer assim, Cris. Primeiro você vai conhecer o principado da cidade. Conhecer o principado da cidade, que atua na cidade, você vai amarrar ele. E você vai descobrir se aquele hospital que você vai entrar, ele tem algum trono que é também dono desse, que é oferecido esse hospital. Tipo, o Hospital São Domingos. O hospital que eu nasci chama Hospital São Domingos. Esse São Domingos é um trono disfarçado de santo. Descobri o principado da minha cidade. Descobri o principado do hospital, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu estou indo para um serviço, para uma visita, para um trabalho espiritual. Amarra agora nas dimensões espirituais e físicas, porque não é só no espiritual que acontece, também é no físico. O trono fulano de tal, que guarda a cidade, trono fulano de tal, que rege o hospital, e todos os demais que influenciam nas doenças, na incredulidade, na maldição, ciclos, repreenda agora, amarra nas dimensões físicas e espirituais, porque eu estou entrando agora para esse serviço. Vai lá e ora. Orou, acabou. Senhor, vai sair. Eu te agradeço por esse serviço. Me desligo deste lugar e mandou uma ordem para que esses espíritos não me acompanhem, não me influenciem, não esteja, que eu não esteja debaixo de regência nenhuma desses tronos. E eu saio coberta e lavada pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Porque você vai entrar no ambiente, você vai guerrear e você tem que voltar desse ambiente e deixar esses espíritos lá. Porque, ó, que nem eu já fui visitar casas que eu fui orar, eu já falei lá para os demônios, vocês não vêm me acompanhando, não. Tinha um altar de santo. Falei, vocês ficam tudo aí. Vem não, porque na hora que eu entrei, eu vi eles se manifestando nas imagens. Eu vi, gente, eu vi com o meu olho, assim, ó, eu vi. Falei, me viram. Na hora que eu cheguei, eu falei, me viram. Falei, não é para ninguém me perseguir, não. E não é para perseguir meus filhos, não. E é para me deixar em paz, ficar aí. Eu tô mandando vocês embora, vocês ficam aí no abismo. Se vocês voltar para essa casa, é para ficar na imagem, não é para pegar nas pessoas, não. E não é para vir atrás de mim, não, senão vai dar ruim para vocês. Essa oração é meio estranha, tá? Eu não tenho, eu falo eloquente assim com vocês. Falei, fica na tua, diabo. Fica na sua. Botei no meu carrinho, ó, na paz do Senhor. Por quê? Eu vou lá no ambiente do Satanás, vou guerrear contra ele. Você acha que eu vou. Aí eu vou dar minhas costinhas para ele, vou sair linda
impenetrável, estou invisível. Eu só estou invisível com o sangue do Cordeiro. Então, me retiro, me blindo com o sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus. A paz, apóstolo Jailson, Deus te abençoe. Minha cidade chama Pouso Alegre, Hospital Samuel Líbano. Tá, então você pesquisa o patrono da cidade, o santo, tá? E esse Samuel Líbano descubra o que é. Se é homem, se é santo, se é. O que é? Se é padre, tá? Descubra qual que é a ligação disso daí. E vai e faz isso daí, tá bom? Então, você vai sentir um peso na oração? Vai. Ai, pastor, e agora que eu senti o peso? Eu não vou orar, não. Ah, me ora, irmão. Você já sente um peso já na sua vida já é um fardo por outro fardo, pelo menos você está fazendo a obra de Deus. Seja portal de bênção na terra, seja portal de Deus para acessar a vida das pessoas. Amém? Outra coisa, outro pilar da intercessão. Davi, pega mais água para mim, tá muito cedo. Misturada, fazendo um favor. Outro pilar da intercessão, ato profético. Pastor, eu sou tradicional. Então, irmão, fica orando na tua casa. Porque vai chegar um momento na intercessão que Deus vai falar assim, ó, unge com óleo. Se você não acreditar em ato profético, você vai falar assim, mas Jesus não foi suficiente, fica aquelas conversas sem graça, meu lado. Se Jesus não é suficiente, para. Ou crê ou não crê. Você crê em óleo, você crê em água. Porque tem hora que você vai orar Tem gente que ora e fala assim, pega uma água lá para consagrar. Eu oro na água e dou a água para a pessoa. A pessoa fala, você benzeu a água? Benzi. Benzi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu faço de tudo que a pessoa quiser. Porque eu me faço de tudo para ganhar todos. Tem vez que eu faço live da água ungida, tem vez que eu faço live do óleo ungido na testa, nos sentidos. Por quê? Porque eu creio, porque a Bíblia me dá respaldo. É a água que vai curar? Não, mas a água vai ser um elemento para Deus alcançar aquela pessoa. O óleo, ele vai ser um elemento para Deus blindar a minha casa. Eu não estou adorando óleo, não estou adorando a água. Mas eu preciso acreditar em ato profético. Eu preciso acreditar que se eu, às vezes, quando Deus mandar eu der 5 voltas, eu estou conquistando terreno. Tem uma pastora que eu mentoreava ela queria comprar um terreno para a igreja dela. Ela falou, o que eu faço? Para você crer em ato profético? Creio. Falei, pega uma pedra. Ela pegou uma pedra, eu falei, essa pedra aí é você. E você vai dar uma volta nesse terreno e falar, esse terreno que é meu. Tá com essa pedra. Ela falou, daqui eu não saio. Aí o terreno foi para leilão, ela arrematou o terreno, construiu lá o negócio que ela queria. Por quê? Porque ela acreditou e fez. Então tem hora que Deus vai te mandar fazer, você tem que ir lá e fazer. Ai, mas eu não entendo. Você tem que entender de Bíblia. O mover é o espírito, porque eu e você, a gente é só instrumento. A cirurgia é ele que faz. Eu e você é só o bisturi. O resto é ele que faz. Ok? Outro pilar da intercessão, sons de guerra. Anota isso. Deixa eu ver aqui. Pastor, eu estou discipulando para evangelizar nas ruas. Legal. E nas casas das pessoas. A senhora pode me orientar como devo agir? Ainda não sei o grupo de evangelizar que vou ficar. Ah, você é da Universal. Eu era da Universal também. Eu batizei na Universal. Eu sou Universal. Mas Deus me chamou para outro propósito. Mas eu amo. A Igreja Universal tem um grande trabalho de evangelização, né? Como que você pode fazer, Odete? Você vai evangelizar só nas ruas. Você vai entrar dentro das casas, porque se você entrar nas casas, você faz essa oração, Senhor, eu entro em nome de Jesus
eu entro em nome de Jesus nesta casa para fazer a tua obra. E quando você sair, você fala: "Eu me retiro dessa casa, repreendo para que todo repreendo todo espírito para que não venha me seguir, seguir os meus passos, me influenciar, seguir o que é meu, seguir os meus filhos". Porque esse seguir, gente, é os encostos. Porque quando você vai num ambiente que tem um demônio, você vai ser o quê? Rastreado. Você vai ser identificado e rastreado. "Ai, pastor, e agora?". "Ah, você vai ter medo de demônio, irmão? Você não é crente? Dá um bicudo na cara de Satanás, fala: 'Não vem não, não vem', desliga teu GPS que ele não te acha". Desliga como? Através da tua boca. Fala: "Eu repreendo, eu amarro vocês no abismo em nome de Jesus", e faz a obra aí tranquilamente que vai ser bênção, viu, Odete? Pode ir tranquilamente. Então, ó, outro pilar da intercessão, sons de guerra. Coloca aí no chat para mim. Quem uma hora assim está orando na paz do Senhor, você e o Senhor lá na paz. De repente, você tem vontade de caminhar e marchar. Ou você sai às vezes, você não sabe por quê, mas você sai caminhando e marchando. Quem já aconteceu isso? Coloca aí eu. Ou se não, pessoas que estão orando, presta atenção. Você está orando lá, você começa a ser cheio do Espírito. De repente, você não sabe por que tem vontade de fazer assim, ó, bater palma. Não é bater palma direto, umas 2 palmas. Você ergue a mão assim, você não. Quem já fez isso ou já aconteceu isso e você não sabe explicar o porquê? A Gislene falou que ela, a Kelinha, eu o tempo todo, eu já fiz, principalmente na hora do louvor. Aí você bate aquela palma, você fala, meu Deus, aí você fica até a Jacira. O meu marido tem bastante mania de. A Cris já sapateou, a Cris é das minhas. Meu marido é de orar caminhando, ou senão assim, ó, dá aquelas palmas. A gente faz e a gente nem sabe por que que faz, né? Ou senão, você já teve oração que você tem vontade de gritar? Gritar mesmo, não tô falando gritar. Você fala, meu Deus. Aí você não sabe, você fala, meu Deus, será que eu tô com demônio? Ou será que eu tô louca? A primeira coisa que você acha é demônio. Segundo, você acha que é louco. Você é louco. Mas vontade de gritar mesmo, gritar. Não é gritar. Ah! E você sabe que você não está endemoniado. Lá no fundo, você sabe. Pagando de doidas. É isso mesmo. Você fala, aí você fica o quê? Você fala, eu não posso gritar. Por quê? Vão tacar a mão na minha cabeça aqui. Inclusive, eu mesma vou pôr a mão na minha cabeça. Ou se não, quem já teve vontade na oração de rir, rir assim, aquela risada. Você fala, meu Deus, agora eu tô. Ou se não, quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a rir. Já aconteceu isso com vocês? Que vocês falam assim, que é isso? O que é isso? Deixa eu ver quem já riu. A Bianca de rir. Vamos lá. Que é isso? Eu já saí na igreja andando todinha rindo lá. O povo não ficou olhando para vocês, não? Seus malucos. Fiquei pulando, rodando. Já fica aí, ó, pulando, gritando que dá uns loucos. Que é isso? Sons de guerra. Lembra que o mundo espiritual é frequência. Olha o gato, gente, esse gato. Eu tô passando uma luta com esses gatos. Os gatos eles escolhem a minha casa para acasalar. Eles não sabem o que eu tô passando com os gatos. Eles estão me desconcentrando, eles estão aqui, ó. Ai, meu Deus, Senhor, leve esses gatos pro abismo com a mãe deles.
Foca aqui. Isso é som de guerra. Mundo espiritual é frequência. Através de som. Som, tá? Ou através do quê? De linguagem corporal, tá? Por que que acontece isso? Porque o espírito precisa de uma linguagem corporal e de uma frequência de som naquele momento da intercessão. Então, pastora, quando eu quero caminhar e marchar, o que está acontecendo? Com certeza o teu espírito está numa guerra ou está conquistando algo, ou está avançando em lugares tão profundos que o teu corpo não consegue mais controlar. Por isso que você sai andando. Você sai, tá? Pessoas que começam a cantar na oração. De repente você não tem mais vontade de estar ali orando. De repente você começa a cantar. Fala, meu Deus, nada a ver eu cantar agora, hein? Cadê a oração? Você sabe que você não acabou a tua oração. Mas do nada você vem e começa a cantar. Que isso? É o mover do espírito, é a linguagem corporal que precisa. Palma. Não tô falando palma assim, não. Palma assim é louvor. Mas quando você está em oração e você. Isso aqui, ó, é uma frequência de libertação. Vocês não têm noção do zunido que isso faz no ouvido do inferno. E não estou falando aleatoriamente. Vai começar a orar, irmão? Começar. É natural, é o espírito. Quando isso acontece, deixa o teu corpo movimentar. Deixa o teu corpo fazer som. Porque isso vai ser o quê? Uma frequência que vai ser emitida naquela hora. Vai ter uma potência que vocês nem imaginam. Nem imaginam, tá? Lá na apostila tem todas as referências bíblicas, tá bom? Vou ler, não. Compra a apostila que vocês vê a referência bíblica. O que mais que tem de pilares de intercessão? Então, vocês ficam na liberdade para vocês orar, bater palma, rir. Pastora, o que é o riso? É demônio? Não, gente. É unção de alegria. Alegria é uma unção. Só que não, nada do espírito. Pô, coloca isso na tua cabeça. Nada do espírito é escandaloso, excessivo, tá? Nada do espírito atrapalha culto. É diferente, tá? É diferente. Porque hoje, infelizmente, a gente vê aí na, na internet, a gente vê umas pataquadas que eu olho e falo, meu Deus, a Bíblia diz pra gente a gente julgar o espírito. Tem coisa que você vê que não tem nada de espírito ali, não. Tem muita igreja aí que você vê que você não sabe se é macumba, se é gira, se é demônio. Por quê? Nada do espírito é excesso. Igual a Gabs falou, cidade de ser, viu, Gabs? É equilíbrio. Sim, tem a questão de quebrar corrente, movimentos espirituais, pessoas que têm visão aberta. O que é visão aberta e visão fechada? Visão aberta é quando você está com os olhos abertos e você vê coisas espirituais. A minha visão é aberta. Eu não preciso fechar os meus olhos para ver coisas espirituais. Tem hora que eu estou assim olhando, eu vejo corrente, eu vejo cadeado, eu vejo chave, eu vejo demônio, eu vejo anjo, com meu olho aberto. Pessoas com a visão fechada são pessoas o quê? Que elas precisam fechar os olhos para ver o mundo espiritual, tá? Ela consegue ver coisas espirituais só com os olhos fechados, tá bom? Então, visão aberta e visão fechada, essa é a diferença, tá? A minha visão é aberta. Na hora que eu olho assim, eu vejo uma corrente na pessoa. Eu vou lá, eu desamarro a pessoa, quebro o cadeado,
né? Eu já ensinei isso aqui, eu já assinatura, tem coisa que Deus fala para mim, ó, ele me mostra o papel e fala, assina. Aí eu assino, por quê? Assinei no mundo espiritual, concordei. Mas isso é assim, vem na hora, não é uma coisa que você programa. Ai, o espírito vem e você. Oh, meu Deus. Por isso que eu já falei isso. Não fica rindo do povo que entra no espírito, que entra no manto. Porque cada um tem um jeito de entrar no manto. Às vezes você vê a pessoa assim, ó. Você fala, meu Deus, é o Jedi, vai morfar. Não vai. A pessoa tá guerreando, deixa ela. Você não sabe que arma que ela tá. Deixa ela morfar na paz do Senhor dela. Uma vez fui no culto que o pregador sapateava. Ah lá, tem isso. Pode perguntar, Odete. A pessoa sapateava, tem gente que olha, que faz e você fica. O que não é do espírito incomoda. Pode ter certeza. Pastora, como que eu vou saber quando é do espírito e quando não é? Se incomoda. Porque o Espírito Santo ele não incomoda ninguém. Aonde tem liberdade do espírito, não incomoda ninguém. Mas quando não é o espírito, incomoda, constrange, tá? Pastor, eu sou líder, eu estou à frente às vezes estou pregando e eu começo a ver um mover que começa a sair do espírito, que às vezes acontece isso, começa no espírito, mas termina na carne. Tem umas pessoas que começam no espírito, que aí ela deixa um pouco a carne agir. O que você faz? Encerra logo. Não dá palco pro diabo, tá? O pastor, acho que ela Odete ficou com dúvida do pastor Sapatiano. É, a dúvida, então, é isso que eu te falei, é isso que eu falei, Odete. O que a gente vê? Quando é o Espírito Santo, não incomoda. Não incomoda. E o Espírito, ele não é envergonha, não é essa palavra que eu quero usar. O Espírito Santo não dá vexame. Essa é a realidade. O Espírito Santo, ele não dá vexame. As pessoas são cheias, a igreja é tomada, e ninguém fica o quê? Escandalizado. Porque tem algumas coisas que a gente fica até escandalizado quando acontece, né? Você fala, meu Deus, será? Será que não era eu? Aí você fica pensando assim, será que eu tô na carne assim? Tem lugares que eu fui assim, que eu vi, eu falei, tem nada de Deus que não. Eu não tô na carne, não. Era um negócio que. Aí eu ia orando, eu ia intercedendo, Senhor, mostra aquilo que está em oculto, me perdoa. Primeira coisa que eu peço, perdão, Senhor, se eu estou entrando como juíza da situação, se eu estou sentando no seu trono, se eu estou deixando o orgulho tomar conta de mim, se eu estou julgando precipitadamente, Senhor, tem misericórdia de mim, venha com liberdade com o teu espírito. Eu já fico lá pedindo perdão se eu estou pecando, para não blasfemar contra o espírito. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, queridos, é crente, não é ímpio. Pastora, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu vou para o inferno? Não, você não tem perdão. Você não vai para o inferno. Tem uma consequência. Não implica a tua salvação, tá? Implica o quê? É consequência. Pastora, levantar um jejum nesse propósito. Que propósito? Tô querendo, gente, jejuar, orar uns 3 dias, meia-noite. Tô precisando. Precisando, ainda mais que a gente vê essas guerras, né? Gente, o mundo tá acabando assim. Só para avisar. Acabando, tá? Vocês que não pegam firme com Deus, não. Vocês vão ficar tudo aí. Eu vou por dó, em nome do Senhor. Eu vou, nem se for por quê? Por dó. Deus vai olhar para mim e falar, coitado dela. Deixar ela aqui, coitada. Ou por dó. Misericórdia. Entendeu? Põe aí o propósito. Depois nós vamos ver isso. Intercessão criativa. O
que é a intercessão criativa? É um pilar da intercessão. É você se representar, a gente faz muito isso em cura interior, como a figura representada para o conserto. Tipo assim, eu estou intercedendo por uma pessoa, e a pessoa tinha problema com a mãe dela, né? Ela tem problema com a mãe dela. Como que eu faço na intercessão criativa? Eu me coloco no lugar da mãe dela. Eu falo para ela, ó, agora nesse momento, eu não sou mais a Mariana, eu sou tua mãe, vamos resolver. Para resolver pendência. Aí a pessoa vai lá, fala, xinga, chora, pede perdão. Isso é o quê? Intercessão criativa. Porque algumas pessoas na intercessão criativa, ela precisa ter uma figura ali para o conserto. Ela precisa ter alguém palpável. Porque o nível da fé dela não alcança uma intercessão só imaginária de boca, ela precisa da figura. Né? Então, às vezes você vê, já saiu muitos vídeos do povo metendo pau nos outros por causa disso. Eu sou teu pai, vem aqui, me dá um abraço de perdão. Aí o povo fala que isso é hipnose, que isso é regressão. Nada disso, gente, para. Isso é quando envolve espiritismo. Isso é intercessão criativa, tá? 21 dias sem. Não, gente, 21 dias eu trabalho com a rede social, meu bebê. Mas depois eu vou pensar no jejum, tá? Eu não posso dar de 21 dias sem rede social, eu preciso vender. Eu preciso vender minhas coisas lá do buffet, tá? Mas um dia nós vamos fazer isso daí. Pelo menos 7, tá bom? A intercessão é a correção do que está errado, tá? O que é intercessão? Vou corrigir o que está errado. Tem alguma coisa errada? Vou corrigir. Na intercessão, que traz resultado é a unidade, não o individualismo. Na oração, você é individual. Na intercessão, não. A intercessão tem que ser um grupo orando pelo mesmo propósito. E na oração é você. Você. Porque a oração é súplica, é o ato, né? Na tua súplica é você, mas na intercessão é a unidade. Todo mundo no mesmo foco. Níveis de intercessão entre Deus e a pessoa. Tem 4 níveis. Primeiro, entre Deus e a pessoa, tá? Você se coloca no lugar, é como a identificação, né? A oração de identificação. Você se coloca no lugar de pessoas ou no lugar até de cidade. Você interceder a nível de cidade. Senhor, eu venho agora orar pela minha cidade. Eu me coloco, Senhor, como os habitantes dessa cidade. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que pode orar pela cidade? Quem tem autoridade para mudar o rumo de uma cidade na oração? Coloca aí no chat para mim. Quem tem autoridade para mudar o rumo espiritual e físico até de uma cidade em oração? Prefeito, Aquelinha. Deixa eu ver a Sunamita. Esse material que você está lendo, Gatona, em qual PDF? Da intercessão. Estou na aula 3, página 10. A apostila. Quem tem autoridade para mudar o prefeito, qualquer pessoa bem posicionada? Anota aí, Gabi, para você aprender. Só o prefeito. Depois a mãe vai tirar seu dente aqui, deixa eu ver. Nossa, tá puro sangue. Pega um paninho. O dente da minha filha tá caindo, gente. Hoje tá um mover essa aula. Eu tô sem computador. Os gatos tá no love, love, kiss, kiss. E o dente da minha filha tá caindo. É só vitória. Mas segue a aula. Só vitória. É só vitória.
única pessoa que pode orar para uma cidade mudar o rumo dela é o prefeito. Aí vem os crentes e falam assim, ó, ai, não precisa misturar política com religião. Como, santo? Ai, mas o meu pastor, ele não pode orar pela cidade? Pode, para ter efeito, ele tem que juntar com todos os pastores da cidade e todos os pastores esquecer das denominação deles. Deixa esse pano. Depois eu tiro, deixa esse pano na tua boca. Juntar todos juntos no mesmo propósito e orar pela cidade. Esquecendo de denominação, esquecendo que um é mais santo que o outro, esquecendo que um tem picuinha com o outro, que um disputa com o outro. Aí o negócio vai. Mas se os pastores não tiverem unidade, tem que ser o prefeito. Olha como que a política é espiritual. Tá? Então, você pode orar nível, se você for o prefeito da sua cidade, você pode orar se colocando no lugar da cidade. Mas imagina o nível que apanha também, né? Deve ser um sonho. Segundo nível, entre Satanás e as pessoas. Você vai orar, você vai se colocar entre o diabo e a pessoa. O que precisa acontecer? Você precisa discernir o ataque e se colocar entre eles. Vamos supor, você vai orar pelo teu marido. Você está vendo que teu marido está sendo atacado por Leviatã. Eu vou usar aqui que é o que está na apostila, por Leviatã. O que você vai fazer? Você não vai orar por identificação, porque não é ele que está sendo orgulhoso. Ele está recebendo alguns ataques de pessoas orgulhosas, tá? O que você vai fazer? Você vai se colocar na brecha. Meu Deus, eu entro em guerra agora, eu entro em oração, em intercessão. Eu repreendo esse espírito de Leviatã, eu repreendo esse ataque, eu repreendo essa fúria. Mas para você lutar contra a Leviatã, você tem que ter o quê? Humildade. Não pode ter brecha. Ah, eu vi que eu estou recebendo um ataque, meu marido está recebendo um ataque de mamon. Lembra que a intercessão não é para você, é para o outro, tá? Está recebendo um ataque de mamon. Posso orar por ele? Pode, mas você está ok com Deus? Porque senão o mamon vai bater em você e nele. Tá? Isso é se colocar entre Satanás e as pessoas. Terceiro, se colocar entre os pecados e a pessoa. É quando você age naquela questão da identificação do sacerdócio. Identifica o pecado e confessa como se fosse a pessoa. Vamos supor, chegar ou começar a orar pelo meu pai. Meu Deus, eu oro como se eu fosse o Sérgio Aranha agora. Confesso meu pecado de bebedice, de prostituição, de imoralidade sexual. E aí começo a orar. E eu confesso diante do Senhor. Taranana. Só que eu não vou apanhar como a Mariana. Eu vou apanhar como o Sérgio. Não vou, não, viu, Deus? Eu amo meu pai, pai. Mas não vou. O senhor não mandou, de que o senhor mandar, eu vou. Se apanha para pessoa. Pastora, meu tem parente não crente quer entrar na brecha por ele. Pode? Pode. Você pode interceder por ele. Você não precisa fazer a identificação por ele. Orar para Deus ter misericórdia e mandar alguém. Misericórdia da alma. Eu me apego também muito, gente. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês. Quando eu vou orar, que eu tenho muitos parentes que não é crente, eu oro e falo assim, ó, Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu creio no Senhor. E eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor veio na terra, morreu, ressuscitou, está vivo, me salvou e pode salvar minha família. Eu cito o versículo, tá? Porque aí eu já estou jogando a palavra aí no negócio. Fala, ai, Senhor, eu não consigo nem entrar na brecha para esse povo, mas eu oro crendo no que o Senhor pode fazer. Quarto nível de intercessão entre as circunstâncias e a pessoa.
Vamos supor, você está lá no teu emprego. Aí tem duas pessoas, uma mulher casada e um homem que é casado. Aí você observa uma paquerinha dos dois. O que é isso? Adultério. Você vê um adultério rolando ali, mas não aconteceu nada ainda. O que você faz? Você começa a orar. Senhor, liberte esses dois. Age no casamento dela, age no casamento dele. Afasta esse espírito de encantamento. Limpa os olhos dele, tira esse desejo carnal. Porque você viu o que vai acontecer e já se colocou na circunstância, entre a circunstância e as pessoas. Você já vai orar e vai falar, identifiquei a situação. Vai rolar uma coisa errada ali. Você observa a intenção e começa o quê? E começa já a arrumar a situação. Pastor, na Universal tem muito culto de orar pela família. Tem até o álbum das fotos para orar. Então, isso não está certo. Você vai orar pela tua família, você vai interceder, né? Pedindo a misericórdia. Sempre peça misericórdia. Porque quando você vai orar no geral, você pode comprar uma guerra, em modo geral, tá? Mas o que que eu aplico? Misericórdia, porque a Bíblia diz o quê? Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Então, você pode interceder, mas sem se identificar, a não ser que você queira se identificar por alguém da sua família, tá? Mas ora, pede misericórdia, pede sabedoria. Igual, gente, ó, tá até nessas guerras. Qual que é a nossa oração? Senhor, tem justo em Israel. Senhor, abençoa Israel. Israel é tu. Ainda mais que aquela bênção do presidente fez aquelas declarações maravilhosas em meio à guerra. Ele tinha tanta coisa para falar que ele escolheu falar o que? Bosta. E a Bíblia fala que quem amaldiçoou Israel, amaldiçoado está. Eu falo, Deus, tem nada a ver com esse homem, não. Nem nele eu votei, Pai. Minhas mãos estão limpas, eu sou justa nessa terra. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação. Não olhe para nós com tua ira, não olhe para nós com o teu juízo, Senhor. Abençoa Israel. Vive Israel para sempre, que haja justo em Israel, que o Senhor levante Israel como uma figueira forte, frutífera, uma terra fértil. Abençoa. Por quê? Aquela boca de Tandera foi falar o que não deve, e o Brasil está como na linha de Deus? Queimado. Então, ore pela nossa nação. Ah, então eles não precisam saber que estamos por eles, orando por eles. Sim. Você ora, Odete, você ora no geral, declarando bênção. A intercessão profética é o quê? Você orar à vontade de Deus. Senhor, ali tem gente que o Senhor quer salvar, ali tem gente que o Senhor quer libertar, ali tem gente que o Senhor quer converter. Então faz a tua vontade se cumprir na terra, faz a tua vontade se cumprir na vida dessas pessoas, ó Pai. Age com misericórdia sobre eles, entendeu? Porque você vai estar orando o quê? Intercessão é o quê? A vontade de Deus. Declarando o quê? A vontade de Deus. Tá bom? Então, queridos, ore, abençoe nossa nação. Coloquei lá na nossa apostila para encerrar as tribos intercessórias. E tem esse slide lá no grupo, que eu peguei lá do grupo, a Gabs que compartilhou conosco. Cada tribo ela tem um horário de guerra específico, tá? Um horário de movimentação espiritual, na verdade. Então é bom você conhecer a sua tribo e o seu horário para quê? Ai, mas não é eficaz, não posso orar a qualquer horário? Pode, mas tem horário que o céu está mais aberto na tua vida. Tem horário que você guerreando por orações específicas, você vai ter mais efeito, tá? Então, eu coloquei lá as tribos e os horários de guerra. Depois
Vou repostar isso aqui lá no grupo de novo, para você ver a sua tribo, tá? Ver o seu horário de guerra e para aquilo que você precisa orar. Porque imaginar, você precisa orar pela tua vida espiritual. Qual que é o horário? Melhor horário? O portal das 6 da manhã. Ah, mas se eu orar meio-dia não vai ter efeito? Vai, mas não vai ser como às 6 da manhã. Então, ora certo, conheça suas tribos. Deus, ele é organizado. Cada hora do dia tem um ancião trabalhando. 24 anciãos trabalhando 24 horas, fazendo as trocas dos portais, recolhendo os nossos pedidos para levar ao Senhor. Então, conheça os horários, conheça a sua guerra, conheça aquilo que você está precisando e respeite isso, porque você vai ver como que as coisas vão começar a andar na tua vida. Amém? Pastor, eu sou da tribo de Efraim. Você é de Efraim? Teu portal é às 18 horas. Horário de intimidade, de alinhamento, adoração, rompimento e restituição, tá? Lá tá todos os horários certinho. Segue eles, gente. Vai ser muito top, muito top. Mais alguma pergunta? A gente vai finalizar. A Cris é de Zacar. Depois eu vou compartilhar lá. Senão vou ter que falar todas as tribos, gente. Zacar 6 da manhã, viu, Cris? Vida espiritual, intimidade com Deus, adoração. Depois a gente vai compartilhar lá. Vai ser top. E daqui a uns dias, queridos, em breve a gente vai começar um propósito. Nem se for 3 dias de oração, tá bom? O Senhor está me pedindo isso também. Como a gente sabe qual é a nossa tribo, eu vou colocar lá para você. A sua tribo, ela é referente ao seu signo. Nós não cremos em signo, né, Odete? Porque o signo, ele não é bíblico, mas as tribos espirituais são. Então, nós vamos colocar lá para vocês, você vê a sua tribo e o seu horário. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Inclusive, o pessoal do YouTube, sai dela, tudo Capricórnio. O pessoal do YouTube, entra no nosso link aí do grupo, em nome de Jesus. Capricórnio, eu não lembro, gente, qual que é a tua data de nascimento? É Dan? Ela é Dan? É Dan. Ah, obrigada. Dan, você é da tribo de Dan. Tribo de Dan é o meu portal, às meia-noite. Horário de guerra e quebra de cativeiro, adoração e libertação. Tá? Meia-noite a chave. Queridos, eu vou compartilhar lá com vocês. Deixar o link lá. Lembrando que a gente vai começar um curso de escola de cura, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. E o nosso próximo módulo gratuito, turma aberta, Escola dos Hebreus. Vamos estudar o livro de Hebreus. Vai ser tremendo, vai ser incrível, incrível, incrível. Vamos orar, meu povo? Vamos orar. Agradecer a Deus. Hoje não vai ter foto, porque eu tô com meu celular, não tem como a gente tirar aquela selfie bonita, todo mundo arrumadinho. Mas, ó, faz uma selfie não, um print da tela. Me printa bonita, depois eu vou fazer a pose. Porque vocês printam eu, horrível. Vocês põem eu lá. Faz isso não. Printa, então tira aí, Gabi. A Gabs vai tirar. Mas printa, eu vou fazer uma pose. Você printa e marca eu lá no meu Instagram. Mariana H. Aranha. Que aí eu vou repostar, tá bom? E coloca lá, eu finalizei esse estudo, eu terminei essa aula em nome de Jesus. No 3, vai. Vai, Gabi, tirem no 3. Vou ficar aqui com a apostila, hein? 1, 2, 3. Print. Deu certo, Gabi? Chega, vamos orar. Ai, glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia.
Obrigado pelos nossos alunos, obrigado, Senhor, por aqueles que ainda virão. Obrigado por nos ensinar tanto, Pai. Senhor, adestra as nossas mãos para a guerra, Pai. Nos prepara espiritualmente para este tempo, para que nós possamos vencer. Abençoa o teu povo, abençoa os meus alunos, ó Pai. Abençoa aqueles que estão fazendo parte dessa família espiritual, aqueles que estão participando destes cultos online, ó Pai, de estudo. Meu Deus, eu te dou graças, porque o Senhor é aquele que nos prepara neste tempo. Abençoamos, ó Pai, a nossa casa, abençoamos a nossa cidade, abençoamos a nossa família. Abençoamos Israel, que haja paz em Israel. Ah, Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua presença. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Até nossa próxima aula, até nossas próximas lives. Fica ligadinho que eu vou postando no grupo nossas próximas aulas, tá bom? Fica com Deus. Beijo, tchau.